Fala galera do Missal, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de probabilidade, cara. Antes de mais nada, antes da gente se aprofundar na matéria, o que é probabilidade, o que consiste a probabilidade, a gente precisa ver alguns conceitos iniciais. Os primeiros conceitos que a gente vai ver é a diferença entre os modelos matemáticos, modelo determinístico e modelo probabilístico. Como a gente está estudando probabilidade, a gente vai se ater, a gente vai se aprofundar no modelo probabilístico, a gente vai dar mais atenção a este modelo, mas a gente precisa saber qual a diferença entre os dois. Que consiste o modelo determinístico? Temos aqui o exemplo de um skatista e 3 fórmulas da física associadas a este skatista: velocidade, quantidade de movimento e energia cinética. O que as 3 têm em comum? As 3 têm resultados previstos. 3 modelos são modelos determinísticos. Por quê? Porque eles têm resultados previstos. Como assim, professor? Se a gente souber os dados iniciais, que seriam distância e o tempo, a gente sabe exatamente qual a velocidade daquele skatista, com exatidão, com precisão. O mesmo serve para a quantidade de movimento e para a energia cinética. Se a gente souber a massa e a velocidade do skatista, a gente sabe com exatidão, a gente sabe prever qual resultado dará naquele modelo determinístico que é quantidade de movimento e energia cinética. O mesmo a gente não vê no modelo probabilístico. O que é um modelo probabilístico? É um modelo que tem probabilidade de resultados. Ou seja, como assim, professor? Existe um risco ou uma chance daqueles resultados acontecerem. Eu botei aqui 3 jogos de azar: dados, moedas e jogo de cartas, que a gente vê muito comumente em casas de aposta. Por quê? Porque existe um risco, existe uma chance. Existe sorte e azar ligados a estes modelos. Então, o que os 3 têm em comum? Os resultados não são previstos. Não podemos prever os resultados, mesmo que a gente saiba quais são os resultados. Se a gente pegar o dado como exemplo, a gente sabe que os 6 resultados são as 6 faces. Mas a gente não sabe qual será a face que vai cair caso lancemos o dado. A partir daí, a gente pode ver o conceito de experimento aleatório. O que é o experimento aleatório, professor? Experimento aleatório, como diz o nome, é um experimento que consiste em verificar, em apurar os resultados. Aleatório porque os resultados são aleatórios, não existe precisão dos resultados, não existe previsão dos resultados. Então, se não existe previsão dos resultados, a um experimento aleatório está associado o modelo probabilístico, porque há uma probabilidade de acontecer aqueles resultados. E os experimentos aleatórios têm 3 características particulares, que são elas: todos os resultados são conhecidos, todos, nenhum fica de fora, todos os resultados são conhecidos. Não haverá surpresa caso a gente faça um experimento aleatório, mas nenhum resultado é previsto. A gente sabe o que pode acontecer, mas não sabe o que vai acontecer. E há uma regularidade a longo prazo, ou seja, se a gente repetir infinitas vezes aquele experimento, aquele modelo, a gente vai ver uma regularidade em relação aos resultados. Vamos ver isso com um exemplo. Um exemplo, nosso dadinho aqui. Todos os resultados são conhecidos, são as 6 faces, mas nenhum resultado é previsto. Ou seja, se a gente lançar o dado, a gente não sabe qual face vai cair. E há uma regularidade a longo prazo. Não tem como a gente lançar milhões de vezes o dado e não cair nenhuma vez a face 1, por exemplo. Ou não cair nenhuma vez a face 1 e a face 2. Existe uma regularidade a longo prazo. Outro exemplo seria o lançamento de uma moeda, cara ou coroa. Todos os resultados são conhecidos, cara e coroa, mas nenhum resultado é previsto. A gente vai lançar a moeda e não sabe se vai cair cara ou se vai cair coroa. Mas há uma regularidade a longo prazo. Se a gente lançar infinitas vezes, a gente sabe que não tem como cair nenhuma vez a face cara, se a moeda for honesta. Então, a gente sabe que há uma regularidade a longo prazo e metade daqueles resultados, metade dos lançamentos, metade dos experimentos serão para cada um dos resultados. Associado ao experimento aleatório, temos o espaço amostral. O que é o espaço amostral? Como eu disse anteriormente, todos os resultados são conhecidos. Então existe este conjunto, o espaço amostral, que é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Temos aqui um experimento que é um lançamento de um dado. O espaço amostral, que também podemos chamar com a letra grega ômega, essa é a notação para o espaço amostral. A gente vai dizer que o espaço amostral ômega deste experimento, que seria o lançamento de um dado, verificar a face superior num lançamento de um dado, seriam as 6 faces do dado. Então, o conjunto ômega é formado pelas 6 faces do dado. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Esse seria o ômega, esse seria o espaço amostral, conjunto de todos os possíveis resultados deste experimento aleatório, que é o lançamento de um dado. Estão aqui as 6 faces, os 6 resultados possíveis de um lançamento de um dado. Existem diferentes tipos de espaços amostrais. O espaço amostral finito e o espaço amostral infinito, que é dividido em dois, o enumerável e o não enumerável. O espaço amostral finito, como vamos ver aqui no experimento, retirar uma carta do baralho e verificar a cor. Existem apenas 2 cores para as cartas do baralho, que são pretas ou vermelhas. Então, o espaço amostral finito seria ômega, que é o espaço amostral, igual às cores preta ou vermelha. Este é o conjunto de todos os possíveis resultados deste experimento aleatório. Só que ele tem apenas 2 elementos. 2 elementos. Então a gente vai dizer que este espaço amostral é um espaço amostral finito. Por quê? Porque ele tem apenas 2 elementos. Ele tem uma afinidade de elementos apenas. No nosso caso, 2. O espaço amostral infinito, por sua vez, existe uma infinidade de elementos relacionados àquele espaço amostral. Ele é dividido em 2 tipos, o espaço amostral enumerável e o não enumerável. Temos aqui um experimento, quantidade de lançamentos até saírem 5 caras. A gente vai lançar a moeda até saírem 5 caras. Eu botei aqui 5 lançamentos. A gente lançou 5 vezes a moeda e saiu apenas uma cara. Se a gente tivesse dado a sorte de sair 5 caras, acabava o experimento. Então sabemos que a quantidade mínima são 5 lançamentos. Então a gente vai botar aqui que a quantidade mínima, ou seja, o primeiro elemento do espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados, é 5. A gente tem que lançar no mínimo 5 vezes. Se não saiu, como foi o caso, a gente continua lançando. Então, 5, 6, 7, 8, até o infinito. Por que até o infinito? Porque pode ocorrer da gente lançar infinitas vezes e não cair e não saírem as nossas 5 caras, não cair 5 caras para nós. A gente sabe que isso é impossível de acontecer, mas pode ocorrer. Então a gente tem que contabilizar isso no nosso espaço amostral. E por fim, o nosso último espaço amostral seria o espaço amostral não enumerável. Temos aqui um exemplo de uma lâmpada e o experimento seria o tempo T até uma lâmpada nova queimar. Bom, qual seria o espaço amostral? O espaço amostral seria o tempo T pertencentes aos reais, tal que não podemos ter um tempo negativo, então sabemos que o mínimo é 0. Então o T será maior ou igual a 0 com o T pertencentes aos reais. Qual é a dica neste caso? A dica para saber se o espaço amostral infinito é enumerável ou não enumerável é que o não enumerável tem a ideia de medição. Quando a gente mede tempo, mede espaço, ele é o espaço amostral infinito não enumerável. E quando ele tem a ideia de contagem, quando podemos contar lançamentos, contar peças danificadas, ele é um espaço amostral infinito enumerável. Então, esta é a dica. Por essa aula foi isso, pessoal. Espero que tenha entendido. A gente viu a diferença entre modelos determinístico, probabilístico, experimento aleatório, espaços amostrais e seus diferentes tipos. Continuamos na próxima aula. Abração, bons estudos!